Eu vou começar a nossa jornada na pré-conferência de hoje, voltando a atenção de vocês para um texto do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, começando no versículo 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. No início do Prison Fellowship, eu era membro do conselho de administração que se reunia regularmente em Washington, D.C. E, em uma ocasião, eu estava jantando com o líder, Chuck Colson. E ele se virou para mim e disse, Arci, ele falou, precisamos criar um logotipo para o nosso ministério. Você tem alguma ideia? Eu não hesitei e disse, Chuck, a primeira coisa que me vem à mente é a passagem nas Escrituras. Não esmagará a cana quebrada. Eu visitava as prisões com o Chuck, vi como ele ministrava as pessoas lá dentro e percebi que muitos de nós, como cristãos, temos uma visão um tanto otimista do ministério nos presídios, achando que quase todas essas pessoas corrompidas lá de dentro são vítimas da sociedade e só precisamos encorajá-los um pouco. Quando, na verdade, dentro de uma prisão de segurança máxima, estão homens e, às vezes, mulheres que são tão insensíveis, cruéis em seu comportamento, que quando você sai desses lugares, você fica feliz por haver muros separando-os de nós. Por outro lado, há multidões atrás das grades, que são, de fato, canas quebradas. E quando abordamos isso, esse foi o logotipo que Chuck escolheu para esse ministério e tem sido usado desde então. Talvez vocês já tenham visto o broche com o fio de trigo envergado, mas não quebrado. E como isso tem a ver com o nosso assunto hoje? Penso que é o seguinte. Quando olhamos como Jesus lidava com as pessoas, com quem ele, às vezes, tinha profundo desacordo, penso que podemos aprender algo com o seu comportamento nesses episódios. Alguns de vocês se lembram, há vários anos, quando John Stott escreveu um livro intitulado As Controvérsias de Jesus. Parecia que onde quer que Jesus fosse, ele acabava no meio das controvérsias. Mas notei uma diferença distinta entre Jesus e o ex-técnico do New York Giants, Leo DeRocher, em uma ocasião em que Delip, como ele era conhecido,
interveio no seu estilo de gestão. Ele dizia que sua filosofia de gestão era tratar todos os jogadores da mesma forma. E quando ouvi isso, pensei, ele não é um bom líder, a menos que o que ele queira dizer seja que todos devem jogar de acordo com as mesmas regras e, claro, todos os jogadores devem ser tratados da mesma forma. Mas como seres humanos diferimos de pessoa para pessoa e algumas pessoas respondem com palavras ternas de encorajamento, enquanto outras precisam de uma admoestação mais forte para responder. E, embora eu não use uma pulseira que diga o que Jesus faria, porque estou perfeitamente ciente de que há muitas coisas que Jesus teria feito em vida que eu nunca poderia imitar, pois seria um erro tentar repetir suas ações, porque Ele é o mediador e eu não sou. Mas, ao mesmo tempo, de um outro nível, somos chamados por Deus para imitar Cristo. E, portanto, há muitas coisas que Jesus fez, nas quais encontramos um exemplo que creio ser normativo para um comportamento adequado. Veja Jesus como o bom pastor. Olhe para Jesus e como ele era terno com as ovelhas. Ele nunca quebraria uma ovelha machucada. E ainda o bom pastor, como vemos no Antigo Testamento, é aquele que não tinha apenas um cajado, mas também uma vara, porque era responsabilidade do pastor não apenas nutrir as ovelhas, mas também protegê-las dos lobos vorazes. E então você vê Jesus como o bom pastor, encontrando pessoas com quem ele discordava. Mas você percebe que quando Jesus encontra a mulher no poço, aquela que teve 5 maridos, e cujo estilo de vida era de uma forma que Jesus discordava profundamente. E quando você vê Jesus encontrando a mulher que foi pega em adultério e houve um espetáculo público, ela estava tendo um comportamento que Jesus proibiu estritamente e denunciou como pecado. No entanto, você vê a inacreditável sensibilidade e bondade que vem dele na maneira como Jesus se dirige a essas pessoas. O fato de ele chamá-las de mulher. Ele usou mulher, que era um título de respeito naquela época. Ele não disse a mulher pega em adultério, ouça, meretriz, mas a chamou de mulher. E o mesmo aconteceu com a mulher junto ao poço, porque Jesus viu nesses pecadores pessoas cuja fraqueza era algo que precisava de encorajamento e amor. Não foi assim que Jesus tratou os fariseus e os escribas, com quem também tinha profundos desentendimentos. Quando tratou com os escribas e fariseus, Jesus não pediu e nem deu trégua. Ele os denunciou publicamente com a antiga forma de oráculo, que era a forma usada pelos profetas do Antigo Testamento, quando ele pronunciou o juízo de Deus sobre eles, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. E assim, vemos não uma inconsistência, mas uma diversidade na forma como Jesus lidou com os seus adversários. Agora sei que o nosso assunto é como devemos
lidar com as diferenças que temos com os nossos irmãos. Mas também temos que acrescentar isso. Não apenas as divergências que temos com os nossos irmãos, mas também as divergências que temos com aqueles que afirmam ser nossos irmãos. Mas quem pode, de fato, ser lobos em pele de cordeiro? Porque, amados, realmente existem lobos por aí. E esses lobos sempre representam um perigo claro e presente para a segurança, para a saúde e para o bem-estar das ovelhas de Cristo. Agora, acho que saber a diferença entre quando ser gentil e quando ser enérgico é uma das questões mais difíceis para um cristão maduro discernir. E não tem uma fórmula para você que seja facilmente aplicada. Mas eu sei que em todas essas ocasiões somos chamados a lidar com as disputas e desentendimentos que temos com base na caridade ou com base no amor. Agora, eu gostaria de ler um trecho, sei que não é homileticamente correto ler coisas de livros para as pessoas quando você está falando, mas não posso dizer isso tão bem como este homem disse. Então, eu peço a compreensão de vocês por um momento. Gostaria de ler algumas palavras e depois lhes direi onde elas estão. A humildade tende a impedir um comportamento obstinado e teimoso. Aqueles que estão sob a influência de um espírito humilde não estabelecerão a sua própria vontade, nem nos assuntos públicos, nem nos privados. Eles não serão rígidos e inflexíveis, nem insistirão que tudo deve acontecer de acordo com o que eles primeiro propõem. Em hipótese alguma manifestarão uma disposição dura, apenas para criar todas as dificuldades que puderem, para deixar os outros inquietos, assim como para eles próprios, e para evitar que qualquer coisa seja feita com alguma tranquilidade se não estiver de acordo com sua própria mente e vontade. Eles não são como alguns que o apóstolo Pedro descreve, atrevidos e arrogantes, sempre empenhados em defender seus próprios pontos de vista, e se isso não puder ser feito, então empenhados em se opor e irritar os outros. Pelo contrário, a humildade dispõe os homens a terem um espírito submisso aos outros, preparados pela causa da paz e para gratificar os outros, para concordar em muitas coisas com as suas inclinações, e para ceder aos seus julgamentos, onde não são inconsistentes com a verdade e a santidade. Um homem verdadeiramente humilde não é inflexível em nada. Deixe-me repetir. Um homem verdadeiramente humilde não é inflexível em nada. A frase ainda não terminou. Exceto na causa de seu Senhor e Mestre, que é a causa da verdade e da virtude. Nisto ele é inflexível, porque Deus e a consciência assim o exigiram. Mas em coisas de menor importância que não envolvem seus princípios como seguidor de Cristo e em coisas que dizem respeito apenas a seu interesse próprio, ele está apto a ceder aos outros. Estes são os sentimentos do teólogo da Nova Inglaterra, Jonathan Edwards. Considero este livro, Caridade e seus Frutos, um dos 10 melhores livros que já li ou estudei na vida. Já li este livro pelo menos 5 vezes, provavelmente mais.
e continuo aprendendo com ele, porque penso que é a exposição mais profunda de 1 Coríntios 13, a mais profunda que já li. E não sei porque continuo lendo. Eu devo ser um glutão que ama a punição, porque toda vez que me submeto ao padrão de amor que Paulo coloca diante de nós em 1 Coríntios 13, o padrão que diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, e todas as coisas que ele diz que o amor é e não é. Estou procurando outro capítulo da Bíblia para estudar, porque descobri que fui morto perante a regra do amor ágape. Mas a humildade de que Edwards fala aqui é uma humildade que deve ser levada a cada diferença e desacordo que surge entre os crentes. E é uma humildade que traz à luta o que chamamos na história da igreja de juízo da caridade. Vamos falar sobre isso por um minuto. O juízo da caridade. O juízo da caridade é o juízo do amor. O juízo da caridade funciona mais ou menos assim. Quando discordamos uns dos outros, creio que sou chamado como cristão a me curvar e confessar a melhor de todas as razões possíveis no coração que influenciou o nosso desacordo. Há alguns anos, numa dessas conferências, na verdade 2 vezes, realizamos seminários pré-conferência onde abordamos toda a questão, por exemplo, do batismo infantil. Ou, numa ocasião, apresentei o caso do batismo infantil e John MacArthur apresentou o caso contrário. Outra vez que apresentei o caso, Alistair Begg apresentou o caso contra. E nessas discussões, acho que uma das coisas que surgiram, pelo menos espero que tenha ocorrido, foi esta. Nós discordamos sobre o que agrada a Deus no que diz respeito à administração deste sacramento, com relação a quem deveria recebê-lo. Mas concordamos em várias coisas. Concordamos que ambos os lados não poderiam estar certos. Então, pelo menos um de nós estava fazendo algo na prática da igreja que, em última análise, não agradaria a Deus, ou alguém não estava fazendo algo na vida da igreja que agradaria a Deus se o fizesse. Mas a suposição em nossa discussão era que ambos os lados queriam fazer o que era certo. E estávamos confiando no compromisso um do outro com as coisas de Deus. E admitimos logo no início dessa discussão específica que o Novo Testamento não tem uma ordem explícita para batizar bebês. Nem tem uma proibição explícita de ordem contra batizar os bebês. Portanto, seja qual for o lado que você escolher, você terá que construir sua tese com base em inferências extraídas do texto, sobre as implicações do texto, e é aí que a discussão chega, através dos tempos e dos séculos, onde grandes mentes discordam sobre esse tipo de coisa, e dizemos uns aos outros que alguém está certo, alguém está errado, mas pelo menos reconhecemos que ambos estão tentando ser fiéis às Escrituras. Se você não crê no batismo infantil, por exemplo, o que você deve fazer em algum momento é procurar pessoas que você respeita e perguntar por que o fazem. E se você crê no batismo infantil, você precisa algum dia sentar e perguntar a alguém cujo entendimento você respeita por que eles não creem nisso.
Eu costumava ensinar teologia sistemática no seminário. E no seminário, metade dos alunos eram presbiterianos ou episcopais e a outra metade eram batistas. Chegamos ao último ano, no segundo semestre, teologia sistemática, igreja e sacramentos. No meio daquele semestre, tive que ensinar a doutrina do batismo. E metade dos meus alunos eram batistas, se preparando para serem ordenados. Eu disse, o que farei se persuadir esses rapazes sobre o batismo infantil? Destruirei suas carreiras. Isso é uma coisa terrível. Então, eu evitei a questão desta forma. O que fiz foi fazer com que todos os alunos que saíram de uma tradição que praticava o batismo infantil escrevessem um artigo sobre o caso contra o batismo infantil. E fiz com que todos aqueles que se opunham ao batismo infantil escrevessem um artigo sobre o batismo infantil, para que pelo menos eles começassem a ver por que eram diferentes de seus irmãos. Ora, o juízo da caridade pressupõe, numa disputa cristã, que o irmão ou a irmã de quem discordamos está discordando honestamente e com integridade pessoal. Assim como John MacArthur sempre disse sobre John MacArthur, se discordo de algo do John MacArthur, não me importa o que seja. Nós vamos para o tatame e conversamos sobre isso. Eu sei isso sobre o John MacArthur. Se eu conseguir persuadi-lo de que a Bíblia ensina o que ele não crê, então o John MacArthur mudará imediatamente sua posição. Não importa o que custe. Porque o que ele deseja mais do que qualquer outra coisa é ser fiel à palavra de Deus. Agora, é isso que quero dizer com o juízo da caridade. Você não impugna os motivos das pessoas e não assume o pior das suas motivações quando descobrimos que estamos em desacordo com elas. Fazemos uma distinção entre a análise do melhor caso e a análise do pior. O problema que temos, como pecadores e convertidos, que ainda são pecadores, é que tendemos a reservar a análise do melhor caso às nossas próprias motivações. E fazemos uma análise do pior sobre as motivações dos nossos irmãos e irmãs. E isso é exatamente o oposto do espírito que somos chamados a ter em termos de humildade bíblica, não é? Outro dia eu estava em uma reunião eclesiástica onde um assunto estava sendo discutido, não realmente debatido, apenas sendo abordado, a respeito de diferentes formas de adoração. E eu fiquei ali e ouvi a discussão, tendo plena consciência de que a posição que eu mantenho era 180 graus diferente da que estava sendo apresentada nesta reunião. E quando chegou a hora de abordar o assunto e de tirar dúvidas, eu não disse uma palavra. Um dos ministros que estava na reunião, durante o questionamento, levantou a mão e expressou uma verdadeira luta que ele estava tendo em sua igreja e em sua congregação, onde ele disse, alguns dos meus presbíteros estagiários estão debatendo com os nossos líderes de louvor. O que você acha disso? E o orador respondeu a isso e tudo mais. E alguns pensamentos passaram pela minha cabeça, mas não os expressei. E quando cheguei em casa, tive que me olhar no espelho e me olhei dizendo para mim mesmo, por que você não disse alguma coisa? O que eu queria dizer, porque queria levantar a mão e dizer, você ouviu esse ministro do Evangelho se referir publicamente à capela mor de sua igreja
como um palco sem se envergonhar. Eu queria dizer que isso não faz ninguém pensar que estamos considerando o santuário da casa de Deus como um palco. Eu não disse isso. Então eu disse a mim mesmo: por que você não disse isso? Então tentei explorar as minhas próprias razões. E, a princípio, apliquei o juízo da caridade a mim mesmo. Eu disse, bem, a razão pela qual não disse nada foi porque não queria criar qualquer tipo de problema aqui nesta reunião e expressar uma visão negativa que seria impopular e suscitaria controvérsia. Há o suficiente disso na igreja de hoje. Não preciso fazer isso. Essa foi a minha primeira resposta para mim mesmo. Minha segunda resposta para mim mesmo foi que a razão pela qual não disse nada foi porque pensei que era fútil, porque de qualquer maneira aquela batalha acabou perdida e não ia importar o que eu dissesse. Isso não vai mudar, então pensei, vou sair desta discussão. E o terceiro motivo possível que apresentei foi: você quer apenas que todos te aplaudam. E você não disse nada porque é um covarde. Ora, fiquei quieto porque sou humilde? Ou fiquei quieto porque sou um frango? Não sei. Nem sempre é fácil saber, não é? Também é extremamente difícil saber quando uma questão é tão séria que exige debate. E se a questão é tão frívola que o debate se torna fútil. Aqui significa como discernimos entre questões maiores ou menores, ou entre o que chamamos de questões essenciais e não essenciais. E repito, às vezes parece que a diferença aqui entre o certo e o errado, amados, é o fio da navalha. Tomemos o apóstolo Paulo como exemplo. Quantas vezes o apóstolo Paulo expôs diante de nós o que o comportamento piedoso exige? O que significa manifestar o fruto do Espírito? Fruto esse que inclui coisas como o amor, a paciência, a longanimidade e assim por diante. E os vícios opostos a essas virtudes são inimizades, contenciosos, porfias, sempre brigando por qualquer ponto de desacordo. O Antigo Testamento nos diz que o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. E então, diz Paulo, um cristão não deve ser marcado por um espírito de contencioso, por uma atitude beligerante, belicosa e guerreira, que mal pode esperar pela próxima batalha teológica que está por vir. Em outras palavras, há uma ênfase no Novo Testamento na paciência e na tolerância dentro da igreja, em vez de criar conflitos desnecessários e um espírito faccioso na casa de Deus. No entanto, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo escreveria a essas pessoas instruindo-os a não serem contenciosos. Coisas assim: ó Gálatas insensatos!
Quem vos fascinou a vós outros? Admira-me que estejais passando tão depressa para outro evangelho. Não posso crer. Não posso crer com que rapidez vocês comprometeram a mensagem central da igreja cristã. E lá está Pedro e Barnabé fazendo isso, e Paulo citou nomes. Você percebe o quão politicamente incorreto isso foi? Ele disse, tive que repreender Pedro face a face, porque ele estava cedendo aos judaizantes. E o que Paulo estava dizendo em Gálatas, conforme eu li, é isso. Não devemos discutir por todos os pontos de desacordo, mas, ao mesmo tempo, nunca devemos tolerar o intolerável. E a negociação do Evangelho era totalmente intolerável para o apóstolo Paulo. Agora, amados, estamos no que tem sido chamado de era do relativismo. E o relativismo está saturando tanto a nossa cultura que está afetando a nós e a igreja. Você sabe o que ouço o tempo todo das pessoas? A doutrina divide. Por isso, nunca devemos entrar em discussões ou debates sobre doutrina. O que importa são os relacionamentos. Ora, veja bem, se não há doutrina, então não há verdade. E se não há verdade, não há Cristo, que é a encarnação da verdade. Pelo menos 2/3 do Novo Testamento são dedicados à doutrina. Em sua sabedoria, Deus estava muito preocupado que recebêssemos a sã doutrina. E ao ter coceira nos ouvidos, não fizéssemos mestres para nós, ou mestres que dizem, não importa em que você crê, desde que seja sincero. Antes de morrer, Francis Schaeffer disse que a nossa geração perdeu o conceito de antítese. Uma antítese é o oposto, ou o contrário, de tese. Agora, aqui está o que descobri entre os cristãos. Se eu te perguntar em que você crê, e você diz, bem, eu creio nisso, 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 nisso e nisso, e eu digo, que legal. Fico feliz em ouvi-lo declarar publicamente que crê nisso. Mas você negará que é a antítese? Ah, não, eu não quero fazer isso, porque isso me causaria problemas com outras pessoas. Mas, amado, você não pode afirmar os aspectos positivos e as afirmações do cristianismo sem, ao mesmo tempo, negar sua antítese. Ian Murray escreveu um livro que caiu como uma bomba no ano passado no mundo cristão, intitulado Evangélicos Divididos, ou Dividindo os Evangélicos. Qual era o título, Sinclair? Evangelicalismo Dividido, no qual ele traça a história do evangelicalismo americano e britânico e o seu movimento, o movimento gradual para longe da antítese, onde não podemos mais traçar limites no chão e dizer, essa posição não é cristã. Não existe mais heresia, porque perdemos os nervos, ou
perdemos a cabeça? Talvez um pouco dos dois. Certa vez, ouvi um professor fazer um discurso magnífico por ocasião do encontro de Jesus com a mulher Ciro-fenícia. Talvez nesse encontro, Jesus não tenha sido tão sensível quanto foi com a mulher junto ao poço. Vocês se lembram da mulher Ciro-fenícia que queria a atenção de Jesus? Ele disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A chamou de cachorro por inferência e, em vez dela apresentar uma petição imediata ao agora, ela olhou para ele e disse, sim, senhor, dá para acreditar nisso? Ele basicamente a chamou de cachorro e ela disse, sim, senhor. Mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Bem, este mestre estava tentando explicar tudo isso porque ele introduziu sua mensagem dizendo que tinha ouvido recentemente uma mensagem de uma estudiosa evangélica que dizia que neste episódio específico e neste encontro, Jesus violou a integridade daquela mulher, insultou-a sem justa causa e, de fato, pecou contra ela. Por isso, o objetivo do seu discurso era defender Jesus da acusação deste professor de que Jesus tinha violado esta mulher na sua discussão com ela. E tive a oportunidade de falar com ele mais tarde. Eu disse, achei o seu discurso magnífico, mas eu tenho apenas uma pequena pergunta. Ele disse, o que foi? Eu falei, por que você se referiu àquela senhora acadêmica como evangélica? Por que você não a chamou de evangélica professa? Ou algo assim. Mas como pode alguém ser um cristão evangélico e negar a impecabilidade de Jesus Cristo? Existem lobos por aí, pessoal. Eles devorarão as ovelhas. E há momentos em que temos que enfrentá-los. Agora, se estamos discutindo com eles por causa dos nossos próprios egos, ou para que possamos vencer uma discussão e dos mais inteligentes, então passamos vergonha. Mas há momentos em todas as gerações, em todas as culturas cristãs, em que as verdades essenciais da fé cristã apelam à guerra. A controvérsia teológica que simplesmente não desaparece. Eu odeio conflitos. E, francamente, o padrão da minha vida, qualquer psicólogo que me conhece lhe dirá é que sou viciado em evitar conflitos. Quando uma pessoa está envolvida em conflito, ela tem duas opções possíveis, lutar ou fugir. Eu prefiro fugir. Mesmo assim, continuo me envolvendo em controvérsias, mas a maioria delas está na área teológica e em todos os outros lugares de onde estou fugindo. Mas não é fácil discernir quando se debate e quando se contesta ou apenas se cala. Quando as pessoas afirmam ser evangélicas e, ao mesmo tempo, negam o teísmo clássico, é hora de discutir. Quando as pessoas procuram corrigir, não apenas interpretar, mas corrigir o ensino das Sagradas Escrituras, é hora de dizer não e de debater. Estamos aqui hoje porque os nossos pais e as nossas mães derramaram sangue em prol das verdades que tanto prezamos.
É difícil porque não devemos acrescentar uma ofensa ao Evangelho. E posso acrescentar uma ofensa ao Evangelho simplesmente sendo pessoalmente desagradável, arrogante, rude, impaciente. E então, quando as pessoas ficam bravas comigo, posso dizer, bem, eles estão tropeçando na pedra de tropeço. É com Cristo que eles estão bravos, não comigo. Quando, na verdade, eles estão respondendo dessa forma porque eu acrescentei ofensa ao Evangelho. Agora, temos que ser tão cuidadosos quanto podemos ser para não acrescentar ofensa ao Evangelho. Lembre-se de que Paulo disse: Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por outro lado, amados, nunca, jamais tentem se afastar da ofensa do Evangelho. Porque se você remover a ofensa do Evangelho, você remove o Evangelho. Porque a ofensa do Evangelho é o próprio Cristo. E sem Ele, não temos Evangelho. E assim, meu encargo para vocês é caminhar no fio da navalha, com cuidado, em oração, mas com coragem. Vamos orar. Pai nosso, ajuda-nos a ser rápidos em oferecer o juízo da caridade, a reconhecer a diferença entre o juízo da caridade e o juízo da ingenuidade. Ajude-nos a ser extremamente pacientes com suas ovelhas, que sejamos ousados contra os lobos que as devoram, e que Deus nos ajude a discernir a diferença, pois pedimos isso em nome de Jesus. Amém.